Podemos começar? Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra virtual da Fraternidade Espírita de Aldeia. Nós hoje temos conosco o Rodrigo Salles. O Rodrigo vai conversar com a gente sobre equilíbrio mental e espiritual diante das adversidades. Tema extremamente propício para este momento, né, que é a nossa humanidade, o momento que a nossa humanidade vivencia. Antes da gente passar a palavra para o Rodrigo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos a fechar os olhos, buscando a necessária introspecção interior. E elevando os nossos pensamentos, vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao Mestre amado Jesus, a sua proteção, o seu amparo, o seu olhar carinhoso sobre todos nós, que irmanados nos encontramos nesta tarde, buscando ouvir palavras consoladoras, redentoras, que nos auxiliem
na nossa caminhada. E, sem dúvida alguma, contando com a equipe espiritual da Fraternidade Espírita de Aldeia, pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa palestra pública virtual da tarde de hoje. Que assim seja. Com você, Rodrigo. Obrigado, Cláudia. Bom, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Agora que estamos em um número maior, primeiramente eu gostaria de agradecer o carinho do convite. Faz um bom tempo que eu não visito a FEA e esse convite serve, inclusive, para me lembrar que quando tudo isso passar eu preciso fazer uma visita, mas não necessariamente para dar uma palestra, mas para abraçá-los e ver os amigos muito queridos que existem aí. E desde já agradeço também esse carinho que vocês estão tendo de nos recepcionar nessa sala virtual e espero que a gente possa contribuir da melhor maneira possível com o entendimento que aqui a gente está se propondo a fazer acerca dessa questão referente ao equilíbrio emocional, mental e espiritual. Eu penso que nos dias atuais que nós estamos vivendo e de os últimos anos para cá, uma das maiores buscas, dúvidas e questionamentos que a grande maioria das pessoas tem feito é exatamente como alcançarem o equilíbrio mental e espiritual e emocional diante das adversidades da vida. E, evidentemente, essa é uma pergunta que inquieta muitos de nós, porque quase sempre nós vemos, observamos as nossas reações diante das ocorrências que nós enfrentamos. E se não todos que estão aqui, mas uma grande parte, certamente já vivenciou algum momento na vida em que depois que teve uma reação emocional a uma dada ocorrência, colocou a mão na cabeça e disse: meu Deus, por que é que eu ainda faço esse tipo de coisa? Por que é que eu ainda estou agindo dessa maneira? Evidentemente, a partir daí, nós começamos a ir em busca desse grande trabalho que é a manutenção do equilíbrio mental, emocional e espiritual. A primeira pergunta que a gente precisa aqui responder sobre essa questão é exatamente o que vem a ser o equilíbrio mental, espiritual, emocional. O que vem a ser esse equilíbrio? E antes que a gente aqui entre em toda uma teorização sobre o que vem a ser o equilíbrio, a gente precisa ir para o mais simples. A resposta mais simples e objetiva que aqui a gente poderia colocar é a de que equilíbrio é uma decisão que nós tomamos. Não é outra coisa a não ser uma tomada de decisão. E, evidentemente, cada um de nós estamos em diferentes pontos de vista na vida, o que nos coloca em diferentes posições de escolha e decisão diante das ocorrências que chegam. Essa é a primeira grande questão, é uma decisão. Um segundo ponto que aqui eu acho importante destacar é o de que, para muitas pessoas, equilíbrio é algo parado, é algo calmo, é algo tranquilo, é algo quieto. E eu sempre gosto de dizer que o melhor exemplo para equilíbrio é o de um barco em alto mar. Todos os senhores que estão aqui certamente já tiveram a oportunidade de ver um barco em alto mar. E todos, quando observam o barco em alto mar, tenham a certeza que ele está em equilíbrio. Porque na hora em que o barco se desequilibra, ele afunda.
Para que ele esteja flutuando, é preciso que ele esteja em equilíbrio. No entanto, se vocês perceberem, o barco em alto mar, ele não está calmo, tampouco quieto. Ele segue o movimento das ondas, que ora estão em picos, ora estão em vales. E nesse movimento oscilatório, muitas vezes bruscos, o barco se mantém velejando, passando, seguindo o seu destino. Fazendo uma analogia, na vida nós somos esse barco, que temos o desafio de, diante das ondas e do grande mar que é a vida, o mar que é a vida e as ondas que são as adversidades, nos mantermos nesse equilíbrio, nesse estágio de enfrentar as ondas de uma maneira a acompanhar os seus picos e os seus vales, sem com isso deixar-nos desequilibrar, ou seja, sem com isso afundar. Esse é um dos grandes desafios da nossa atualidade. E aqui eu queria, de imediato, fazer um resgate histórico de um grande desafio do ponto de vista ético que se encontra na obra Ética a Nicômaco, do filósofo Aristóteles, em que Aristóteles ele lança meio que um desafio quando ele diz que qualquer um pode zangar-se, se chatear, ficar de cara amarrada, porque isso é fácil. Mas, diz Aristóteles, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Se nós formos observar o desafio proposto por Aristóteles em Ética a Nicômaco, nós iremos ver que ele faz referência ao que seria algo certo. O que seria a quantidade certa, a pessoa certa, a hora certa, o motivo e a maneira certos. E essa proposta, esse desafio de Aristóteles, é um desafio para o equilíbrio mental, espiritual e emocional. Porque quase sempre o desequilíbrio, que seria o oposto, ele vem quando nós não sabemos a justa medida das coisas que nos cercam. E essa medida justa das coisas, geralmente ela aparece quando nós não conhecemos os caminhos que nós estamos percorrendo. E aí, de imediato, a gente já faz referência também à grande contribuição que a doutrina espírita traz para perceber a estrada que nós estamos todos aqui percorrendo, chamada progresso espiritual. Essa estrada, permeada de desafios, de experiências, de propostas que nos conduzem a um aprendizado chamado amor, é uma estrada que precisa ser bem conhecida, mas não somente a estrada, principalmente quem viaja por ela, que no caso somos nós. Então a doutrina espírita coloca como ferramenta para o trabalho do equilíbrio, do progresso espiritual, a ferramenta do autoconhecimento. Autoconhecer-se numa proposta psicoterapêutica de saber a medida certa, a hora certa, a pessoa certa, o motivo certo, conforme referência feita por Aristóteles. E aqui eu também quero destacar uma importância da gente saber lidar com as ocorrências que chegam, quando, por exemplo, Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo, vai dizer na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, que sempre está contente em qualquer situação.
Vejamos que a frase de Paulo parece ser simples, mas é um grande desafio, principalmente considerando o desafio do Aristóteles de manter a medida certa das coisas. Estar contente em qualquer situação é uma proposta de vida de não encarar o seu estado espiritual, emocional, mental com uma dependência do que acontece no mundo de fora, mas sim por uma realização, por uma interpretação que acontece no seu mundo de dentro. Paulo escolhia estar contente em qualquer situação. E eu pergunto a todos vocês que estão me assistindo, vocês conseguem se manterem contentes em qualquer situação? Ou se colocam na posição daquele que ainda não sabe a quantidade, o motivo, a pessoa certa para expressar as suas emoções? Nós somos aqueles que sabemos exatamente os nossos limites e até onde nós conseguimos ir, ou ainda somos escravos das emoções, onde quase sempre ficamos à mercê das ocorrências que chegam para nós. E é interessante porque existe uma coisa que todos nós aqui já vivenciamos em algum momento da nossa jornada. A famosa criação de expectativas. Criar expectativas é algo de natureza humana, porque é, de certa forma, algo saudável em virtude do que virá a acontecer. Porém, muitas vezes nós depositamos expectativas em um grau de intensidade muito alto em ocorrências, em situações que são muitas vezes incertas e duvidosas. E na hora em que essas ocorrências chegam e não são como nós esperávamos que fosse, nós costumamos entrar de flecheiro no mar das frustrações. E é aí onde começa todo o descaminho para esse processo de manutenção do equilíbrio. Quando nós nos frustramos pelas expectativas criadas em pessoas, em coisas, em situações das mais diversas. Existe um grande psicólogo e jornalista científico dos Estados Unidos, o Dr. Daniel Goleman, em que ele escreveu um livro que, para mim, é uma das grandes referências para a gente trabalhar essa questão do equilíbrio, em que ele fala sobre a inteligência emocional. E aí é interessante a teoria que o Dr. Daniel coloca nesse livro, porque até pouco tempo nós achávamos que a pessoa inteligente era a pessoa que tinha conhecimento de coisas, sobre coisas. Era a pessoa que lia muito, era a pessoa que tinha um embasamento técnico muito forte, era uma pessoa que tinha um grau de intelectualidade muito avançado, e geralmente a essas pessoas nós chamávamos de inteligentes. O Dr. Daniel coloca que para os tempos atuais, e principalmente nesse século que nós estamos passando, somente o conhecimento não é suficiente para garantir o estágio de equilíbrio, de avanço e de progresso para a humanidade. E todos nós aqui podemos constatar isso muito fácil quando nós vemos que hoje não temos mais problemas em ter acesso à informação. Hoje, inclusive, nós temos informações às pampas, em todo canto, em qualquer quantidade. Hoje nós temos, inclusive, o momento da Terra é um momento de democratização do conhecimento. Todo mundo tem acesso ao conhecimento. Ninguém mais está privado do conhecimento. E é um conhecimento rápido, que chega em poucos cliques, em poucos segundos, a partir da velocidade da internet e das coisas
que a tecnologia proporciona, né? Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, a torre, né, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, ela pegou fogo. E foi interessante o caso, porque a grande maioria das pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar ao vivo a catedral pegar fogo. E foi interessante porque, enquanto que todo mundo acompanhava a catedral pegar fogo, a grande maioria das pessoas não sabia a importância histórica daquela catedral. E em poucos cliques no Google, as pessoas descobriram a história bem rápida da catedral e em menos de 10 segundos, além de saber a história da catedral, as pessoas já estavam mobilizadas emocionalmente lamentando a catedral pegar fogo. Veja a velocidade e o acesso à informação. Então, hoje nós não temos mais dificuldade de acessar informação. No entanto, nós hoje temos o desafio de saber o que fazer com tanta informação. E aí onde entra a questão do Dr. Daniel Goleman, quando ele fala sobre a inteligência emocional. O fator emocional, nos dias atuais, é um fator que pesa para a nossa inteligência e para o nosso senso de relação humana uns com os outros, né? E é interessante porque isso está em total acordo com o que o próprio Livro dos Espíritos já apresenta, lá na sua parte terceira, que trata sobre as leis morais, e principalmente na lei de sociedade, em que nos é apresentada a ideia de que nós somos seres sociais e sociáveis, de que ninguém consegue progredir sozinho, de que nós estamos interdependentes uns dos outros, e essa é uma realidade que nos leva a pensar que para os dias de hoje, o exercício de relação humana é um exercício que nos leva a pensar não somente no nível de conhecimento que nós temos, mas, sobretudo, na qualidade das emoções que nós conseguimos manifestar. E essa qualidade das emoções, ela precisa ser cada vez mais depurada, melhorada, tornada rotina das nossas vidas, para que a gente possa sentir o prazer que é viver uma vida em equilíbrio, né? Existem pessoas que olham, por exemplo, os monges e dizem assim: meu Deus, eu queria ter a paz que esse monge transmite. Outros vão olhar para a vizinha que cria sozinha 2, 3 filhos e parece que a mulher é zen, fora de órbita, de tão calma e tranquila que ela é. E aí você olha e diz assim: eu queria ser igual a essa vizinha, tão tranquila, é tanto problema no juízo dessa mulher e ela fica ali com essa paz, com essa cara de demente. Meu Deus, como eu queria ser essa pessoa. E a gente vai criando uma correlação de querer ser como o outro é. No entanto, a gente esquece que a trajetória evolutiva e de esforços que cada um percorre é diferente. E o exercício que essa pessoa fez foi um exercício que a colocou na condição que hoje você quer ter para a sua vida. Não foi algo mágico que aconteceu, foi um exercício. E um exercício que você também pode fazer. E aí eu gostaria aqui de fazer uma referência importante aos grandes avanços que nós tivemos na comunidade científica internacional, sobretudo na área do comportamento humano e do funcionamento do cérebro. E aqui, antes de falar do cérebro propriamente dito, eu queria que todos não se esquecessem que quando a gente fala de cérebro, nós estamos falando de um órgão que manifesta a vontade do espírito, para não corrermos o risco de olharmos para os estudos científicos do planeta e acharmos que tudo acontece no cérebro e o cérebro é a causa de tudo. Não, o cérebro é o instrumento que manifesta a vontade do espírito. E é importante a gente nunca esquecer disso. Mas
os grandes estudos na área do comportamento e do cérebro começam a indicar para nós o caminho para a gente conseguir ter essa vida mais equilibrada do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista mental. Existem três áreas do nosso cérebro que elas são extremamente importantes para a mudança dos nossos hábitos. E, a menos que alguém aqui discorde, mas até então, quando nós falamos em escolher estar em equilíbrio, essa decisão é um comportamento que nós passaremos a ter. Comportamento são hábitos. Hábitos são habilidades que nós adquirimos. E para adquiri-la, nós exercitamos. Para atingir o equilíbrio, a coisa funciona do mesmo jeito. É uma questão de exercitar, condicionar a mente para esse estágio que nós queremos tanto. E aí, para a gente entender como funciona isso, e aí para os senhores também fazerem esse exercício de maneira mais fácil, porque muita gente acha que o equilíbrio só é alcançado ouvindo música calma, ouvindo música clássica, ouvindo música instrumental. E eu conheço pessoas que, se escutar música instrumental, fica mais agitada do que é, o que mostra que não é somente ouvir a música clássica que fará de você uma pessoa equilibrada, ela é também um ingrediente que ajuda, mas não é ela que define, porque a primeira questão que acontece para a mudança de hábitos, meus amigos, na nossa vida, é numa área do nosso cérebro chamada sistema límbico. O sistema límbico é aquele que é responsável pela tomada de decisões no sentido de mudanças. E para que o sistema límbico possa funcionar em prol da mudança que você quer, ele precisa entender o porquê você quer isso. Se ele não entender o porquê você quer atingir o equilíbrio, ele não vai condicionar todo o funcionamento do cérebro para atingir esse equilíbrio. Então eu pergunto a vocês, por que vocês querem atingir o equilíbrio emocional e espiritual? Não vale dizer que é porque Jesus pediu ou porque os espíritos estão aconselhando. Não vale terceirizar essa resposta. A resposta é sua. Por que você quer atingir o equilíbrio? Se você é a pessoa que reclama dizendo, meu Deus, me dá sabedoria para ter mais equilíbrio diante da vida, acho que todo mundo aqui já deve ter feito alguma prece pedindo a Deus equilíbrio. Por que você quer equilíbrio? O sistema límbico precisa entender por que você quer equilíbrio. Quando você define, por exemplo, quando eu tiver equilíbrio, eu vou... Essa motivação existencial é o que você precisa definir para que o sistema límbico possa ajudar todo o mecanismo emocional a funcionar bem. Então, quando eu tiver equilíbrio, eu vou... E aí você precisa responder, completar essa frase. Quando o sistema límbico entende o porquê você quer o equilíbrio, e aí é importante a gente aqui lembrar, né, quando o Santo Agostinho faz referência ao autoconhecimento, é exatamente para nos ajudar a entender o porquê nós queremos as coisas que queremos. Porque às vezes nós queremos coisas das quais nós não necessitamos mais. E aí vem a grande questão. Se nós sabemos as nossas necessidades, porque nos conhecemos, nós iremos saber exatamente para onde nós devemos ir. E esse para onde devemos ir nos encherá de motivos existenciais para alcançar o que nós queremos. E na hora em que a gente se motiva para alcançar esses resultados, o nosso sistema límbico entende que nós realmente precisamos
trabalhar para que isso possa acontecer. Então, todo o nosso cérebro passa por uma coisinha que hoje está muito em moda chamar de mindset, né? É como se o cérebro resetasse, é como se você desligasse ali o computador, zerasse tudo, e a partir de então ele decide, né, fazer, estruturar, guiar-se, seguir uma nova trilha, um novo caminho. Se a gente fizer aqui, por exemplo, uma avaliação do Evangelho de Jesus, nós iremos ver que Jesus foi para a vida de todos aqueles que ele entrou em contato, a figura que perguntou o porquê as pessoas queriam a cura, por que as pessoas queriam o equilíbrio. E na hora em que essas pessoas deram para elas mesmas, através de um mecanismo chamado fé, a razão e o motivo pelo qual elas queriam realmente aquela cura, nesse momento, ativou-se o sistema límbico dessas pessoas, ativou-se com o auxílio da energia fluídica do próprio Cristo, e houve na cabeça dessas pessoas um mindset. Tanto que todos aqueles que tiveram contato com o Cristo, com exceção do jovem mancebo, tornaram-se pessoas renovadas, diferentes dali para frente. Vejamos, por exemplo, o exemplo do Zaqueu. Eu gosto muito do exemplo do Zaqueu, porque o Zaqueu se aplica muito nos dias atuais, porque é muito parecido com a nossa sociedade de hoje, né? O Zaqueu era um cara que aproveitava-se da sua função social para se apropriar das coisas que não pertenciam a ele. Tirava vantagem, né? Eu acho que se fosse nos dias de hoje, Zaqueu com certeza seria brasileiro, porque ele adorava dar um jeitinho para fazer as coisas, né? E dessa forma, Zaqueu amontoou uma grande fortuna, mas num dado momento da vida, ouvindo falar tanto de um tal de Jesus de Nazaré, descobre que esse Jesus de Nazaré iria estar na sua cidade, que foi a cidade de Jericó. E todo mundo aqui sabe muito bem da história. Zaqueu ficou angustiado, querendo ter um momento com esse Jesus, mas ele era um homem de baixa estatura, um homem pequeno, não conseguiria ver Jesus no meio da multidão, e teve a brilhante ideia de subir no sicômoro, né, que era uma árvore difícil de ser escalada, porque o tronco dela é muito liso. Quem já viu um sicômoro é uma árvore muito difícil de ser escalada, mas ele consegue escalar e lá do alto ele observa Jesus que passava. E perceba que Jesus avista Zaqueu em cima da árvore. E na hora em que ele olha Zaqueu em cima da árvore, ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje a tua casa encontrará paz e equilíbrio. E aí naquele momento Jesus choca, que não era novidade nenhuma, porque Jesus chocava de verdade, era prática comum Jesus mudar a perspectiva de interpretar a vida para aquelas pessoas. E no momento em que Jesus adentra a casa de Zaqueu e tem todo aquele mecanismo de vida, de convivência, Zaqueu entende o porquê ser bom, o porquê fazer o bem. E motivado pela presença de Jesus, Zaqueu faz um mindset na sua mente e reinicia a vida, dando de volta toda a fortuna injusta que havia adquirido e tornando-se, conforme as tradições espirituais, um dos maiores expoentes na cidade de Jericó para pregar o Evangelho de Jesus. Então, essa é a primeira grande entrada para que a gente entenda o caminho que nos conduzirá ao equilíbrio que nós tanto queremos. O trabalho do autoconhecimento para entendermos o porquê nós queremos o equilíbrio. Na hora em que esse mindset acontece, gente, só para eu saber, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Dá um joinha só para eu saber. Olha que coisa linda, dá para fazer um print agora, vocês dando um joinha. E aí, naturalmente, na hora em que você faz isso, você decide mudar, existe uma outra área do seu cérebro
que vai começar a interpretar essa informação do porquê que você deu. Essa área é uma área que se concentra nessa parte aqui, chamada gânglios basais. Quem estuda André Luiz vai ter condição de falar com propriedade o que são os gânglios basais. Os gânglios basais, meus amigos, nada mais são do que a área do cérebro responsável pelos hábitos, responsável pelos costumes que se encontram enraizados em nós, que estão em fase de continuidade dentro de nós. Esses gânglios basais são responsáveis, por exemplo, por fazer a gente fazer algumas atividades quase que automáticas, sem pensar muito. Por exemplo, alguém aqui pensa quando vai fazer uma baliza e estacionar o carro? Praticamente faz sem pensar muito. E se você for pensar em cada manobra que você tem que dar para fazer a baliza, você bate o carro. Você faz quase que automaticamente. É como andar de bicicleta, é quase que automaticamente. Por quê? Por conta dos gânglios basais. Os gânglios basais foi um artifício da evolução para o cérebro, onde lá as coisas acontecem de maneira automática, sem ter tanto consumo de energia por parte da mente, por parte do cérebro. E aí esses gânglios basais, além desses hábitos automáticos, são os responsáveis pelos hábitos e os costumes que nós temos. André Luiz vai dizer isso brilhantemente quando ele fala que as nossas características, os nossos caracteres, os nossos hábitos ainda inferiores se encontram arquivados nos gânglios basais. Então imagina que a gente reencarnou e o disco rígido lá do perispírito fica arquivado nos gânglios basais. E todos os hábitos automáticos que nós fazíamos em outras existências, os nossos vícios, os nossos costumes, ficam ali registrados. Na hora em que a gente vai realizar, a gente realiza quase que automaticamente. Isso explica, inclusive, o porquê algumas crianças com 3 anos de idade tocam piano brilhantemente, porque são memórias que trazem de outras vidas, mas são hábitos que se encontram arquivados nos seus gânglios basais e ela consegue fazer quase que automaticamente, porque houve aí um download do perispírito que ela fez. Eu estou todo na informática, os termos, estão percebendo? Quem tiver dificuldade, por favor, fale que a gente muda e fala de outras palavras. Mas é para aproveitar que a gente está na era da tecnologia, então eu uso mindset, download, upload, enfim, a gente vai falando aqui as coisas, né? Mas vejam que interessante, né? A gente começa agora, a partir desse mindset, a partir dessa mudança de perspectiva, a condicionar a nossa mente a um novo padrão de comportamento que nós desejamos. Então, se queremos o equilíbrio mental, espiritual, emocional, na hora em que a gente decide realmente esse caminho, a gente vai se envolvendo de práticas que vão treinando a nossa mente para viver essa vida, para lidar com essas situações, a situação de equilíbrio. Então, a partir daí, pode acontecer o que for, qualquer adversidade, nós estaremos treinados, habituados a dar sempre uma resposta equilibrada para essas ocorrências. Nós não seremos mais pegos de surpresa. Nós não seremos mais pegos desprevenidos emocionalmente. Porque é o que a grande maioria das pessoas hoje estão desprevenidas emocionalmente. Mas não somente hoje, em todas as épocas. Vejamos como Jesus era mestre em saber dessas coisas e no seu tempo ele utilizou essa percepção a favor da grande quantidade de ensinamentos que ele nos trouxe. Vou trazer aqui o exemplo da mulher que foi pega em adultério.
Quem lembra também dessa passagem vai recordar-se muito bem que Jesus, diante daquela multidão que se aglomerava para apedrejar a mulher, entra, observa, e todo mundo, percebendo que Jesus estava por ali, lança-lhe uma pergunta que era uma pergunta óbvia. A pergunta foi: mestre, essa mulher foi pega em adultério. O que é que a gente tem que fazer com ela? A resposta, gente, dessa pergunta é tão óbvia, porque era a lei civil da época. A lei civil era clara: se a mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser morta em praça pública, apedrejada, para que aquilo servisse de exemplo para as outras. Era lei civil. E todas as meninas eram educadas nessa lei. Então a pergunta é óbvia. E é claro que a intenção da pergunta era tentar Jesus. Era colocá-lo numa situação embaraçosa em que, se ele dissesse, não, tem que cumprir a lei, apedreja a mulher, ele estaria indo contra todo o aprendizado de amor que ele estava fazendo. E se ele dissesse, não, não se deve apedrejar a mulher, ele estaria sendo um infrator da lei. E era ele que ia ser apedrejado junto, porque a lei também pedia isso. Então, eu pergunto aos senhores, se vocês estivessem na condição de Jesus, entre a cruz e a espada, o que vocês iriam escolher? Difícil, não é? Iriam escolher apedrejar a mulher ou defender que a mulher não deveria ser apedrejada? Essa situação se coloca no momento, vai lá para a história e se coloca nesse local. O momento era de estresse muito alto. A tensão estava muito alta. Todo mundo tinha feito essa pergunta cruel para Jesus. Qualquer um de nós, desprevenidos emocionalmente, iríamos ou morrer ou matar a mulher. Jesus, senhor das suas emoções, compreendendo o estágio evolutivo que a humanidade se encontrava, faz uma coisa que a humanidade daquela época não esperava. Mostra que ele realmente estava muito bem prevenido para lidar com aquelas situações emocionais. O que é que Jesus faz? Ele se abaixa e começa a escrever na areia. Pode parecer uma coisa assim absurda. Jesus, diante de uma pergunta, se abaixa e escreve na areia. Mas ele faz isso numa proposta psicoterapêutica. Ele desvia o foco de tensão daquelas pessoas. E na hora que ele desvia o foco de tensão, ele faz uma coisa na mente dessas pessoas que elas não esperavam. Elas se desarmam porque elas não sabiam que ele iria fazer o que ele fez. Então ele surpreende. Aqui fica a primeira grande lição de Jesus nessa passagem, que é surpreender emocionalmente o outro. Nós quase sempre não costumamos surpreender o outro. A gente quase sempre faz a cartilha que o outro decide fazer para a nossa vida. E quase sempre a coisa sai muito bem ensaiada. Veja quando a gente fica com raiva de alguém e vai tirar satisfação. A gente faz o teatro na nossa mente completo. A gente é capaz de, inclusive, prever o que a pessoa vai falar. E a gente ainda diz assim, mas se ela falar isso, eu digo isso, isso e mais isso. E a gente vai ensaiado. E a gente vai tenso conversar com a pessoa, com aquele ensaio teatral pronto. E a outra pessoa, se não nos surpreender emocionalmente, ela vai fazer exatamente o teatro que a gente escolheu que ela fizesse. Jesus fez diferente, meus amigos. Jesus surpreendeu emocionalmente aquelas pessoas se abaixando para escrever na areia. E na hora que ele faz isso, as pessoas se desarmam, porque elas não sabiam que ele ia fazer aquilo. E quando todo mundo ficou desarmado, e é claro que aqui eu não estou nem contando com o fator vibratório dessas pessoas, que certamente Jesus sentia a vibração, né, das intenções dessas pessoas, naturalmente, Jesus, na hora que percebe isso, ele levanta-se e quando vê todo mundo desarmado, Jesus pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja que sabedoria. Ele nem disse que era para atirar na mulher,
tampouco diz que não atirasse. Ele nos levou a uma interpretação de entender o porquê da vida, o porquê de estarmos fazendo o que estávamos fazendo, questionando aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E todos, conforme diz o texto, dos mais velhos aos mais novos se retiraram. E interessante porque na hora em que ele fica a sós com a mulher, muito cabisbaixa, Jesus diz, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela levanta a cabeça, olha, foram embora, Senhor. Pois é, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que também é um grande ensinamento, porque na dinâmica emocional da vida, nós queremos sempre decidir o caminho que o outro deve trilhar. Jesus não fez isso. Ele apenas disse, ó, vai e não peques mais. A partir daquele momento, as escolhas de vida daquela mulher iam ser outras. Mas a decisão emocional de saber contribuir para o equilíbrio de todos, o Cristo soube desempenhar muito bem e não à toa ele é apresentado na pergunta 625 como sendo, do Livro dos Espíritos, o modelo e guia para a humanidade. Ele é a referência, né, emocional e espiritual para que a gente possa seguir. E a terceira e última região do cérebro, para a gente finalizar, porque já apareceu aqui a mensagem para mim que falta 2 minutos, 3 minutos agora, é uma área do cérebro chamada neocórtex, que é essa área aqui da frente, que é uma área que interpreta as emoções superiores e os sentimentos. E é uma área que é responsável por entender o que é o amor, o que é o perdão, o que é a tolerância, o que é a benevolência. E quando essa área entra em atividade, meus amigos, todo o corpo físico recebe uma descarga de harmonia e bem-estar. Aqui eu não vou entrar no mérito de falar o nome das enzimas que funcionam na corrente sanguínea, mas entendam que na hora em que nós amamos, perdoamos, na hora que somos tolerantes, na hora que somos carinhosos, ativamos o neocórtex e todo o corpo recebe uma descarga de harmonia e bem-estar. E como o nosso corpo está ligado molécula a molécula ao nosso perispírito e esse ao espírito, toda essa cadência de corpos recebe essa harmonia e esse bem-estar. E aí, esse equilíbrio se dá por completo. Quando nós usamos o sistema límbico e decidimos o porquê queremos o equilíbrio, quando mudamos os hábitos e passamos a ter um novo funcionamento dos gânglios basais, e quando nós ativamos o neocórtex para definir as emoções superiores e os sentimentos nobres contidos no Evangelho de Jesus como referencial para a nossa vida, nós atingimos esse equilíbrio, essa harmonia e esse bem-estar. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês. Muita paz. A alegria de recebê-lo foi toda nossa, querido. Sem dúvida, as suas colocações vão reverberar muito nas nossas cabecinhas. Foi muito bom, muito bom. Que esse seja, quer dizer, que os próximos convites e as próximas palestras venham para que a gente possa estar mais um pouquinho com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer nossa prece final. Vamos novamente fechar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga, todo o cuidado, a amorosidade que foi dedicada a este trabalho na tarde de hoje. E que este momentos como este, continuem se repetindo com a presença de todos, de mais alguns que cheguem, para que continuemos ligados à mensagem do nosso amado Mestre Jesus. Que a paz desse Mestre, a paz que Ele já nos deu, continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, querido.
Obrigado, gente. Um beijo grande. Até mais. Beijo para você. Obrigada. Acho que encerramos.